Chefe Koya, um líder firme e astuto, viu sua comunidade enfrentando um verdadeiro furacão cultural quando os primeiros europeus desembarcaram em suas terras. Imagine o choque, gente desconhecida, com roupas diferentes, tentando negociar com intenções nem sempre claras. Entre eles, o capitão John Kendrick, conhecido por suas táticas brutais, logo se destacou. Esse contato inicial foi intenso, e os Haida, fiéis à sua tradição de resistência, não hesitaram em proteger seu território e sua dignidade. Com o tempo, ficou evidente que os métodos de Kendrick eram mais do que uma simples troca comercial, eram tentativas de subjugação. A violência não era apenas física, mas simbólica, desrespeitando os valores que sustentavam a cultura Haida. Isso intensificou a resistência, unindo os guerreiros Haida em um pacto de defesa cultural. Ainda assim, no meio de tantos desafios, os Haida mantiveram seu espírito resiliente e continuaram lutando pela preservação de suas tradições. Essa dinâmica criou um cenário de tensão constante, onde cada encontro com os europeus era visto tanto como ameaça quanto oportunidade. A presença dos visitantes trouxe novos itens e ideias, mas a desconfiança prevalecia. E é nesse ambiente desafiador que os Haida demonstraram uma de suas maiores habilidades, a capacidade de adaptação sem abandonar sua essência. Mas essa era apenas uma parte de sua força, pois seus talentos marítimos também se destacariam em breve. Os Haida eram mestres das águas, navegando com destreza em vastas canoas de cedro, que mais pareciam verdadeiras obras de arte flutuantes. Suas habilidades navais iam além do comércio. Essas embarcações eram também ferramentas de guerra. Atacavam aldeias costeiras com uma agilidade que impressionava os europeus, ganhando a fama de vikings do Pacífico. Imagine a cena, águas agitadas, guerreiros Haida avançando com uma fúria silenciosa, prontos para defender o que lhes pertencia. Essa capacidade de dominar o mar fez dos Haida não apenas temidos, mas também respeitados em toda a costa. Suas embarcações eram símbolos de força e estratégia, permitindo-lhes estabelecer rotas comerciais vantajosas e lançar ataques cirúrgicos. O mar, para eles, era um aliado, e cada onda representava uma oportunidade de ampliar sua influência e território. Seus inimigos, ao avistarem essas canoas no horizonte, sabiam que não enfrentavam um simples bando de guerreiros, mas sim uma força naval altamente organizada. No entanto, a destreza dos Haida nas águas também os colocava em confronto direto com os interesses europeus. Navegando com ousadia, não hesitavam em revidar qualquer agressão, fosse em terra ou no mar. Essa combinação de coragem e estratégia naval tornou-os um exemplo de resiliência indígena. Mas o espírito combativo dos Haida não se limitava às águas. Eles também tinham uma resposta forte para aqueles que tentavam dominá-los em terra firme. Os Haida não eram apenas guerreiros habilidosos no mar, mas também na terra, e o senso de honra era uma parte central de sua cultura. Quando comerciantes como o capitão Metcalfe abusaram da hospitalidade e respeito Haida, a resposta foi certeira e impiedosa. Cada ação violenta por parte dos europeus era paga com a mesma moeda, já que os Haida acreditavam que a retaliação era essencial para manter a honra e a dignidade de sua gente. Para eles, esse ciclo de revides era mais do que uma questão de sobrevivência. Era uma questão de identidade. Eram ataques rápidos, mas profundamente calculados, onde a estratégia estava sempre em primeiro lugar. A retaliação era planejada com precisão, garantindo que a mensagem fosse clara. Os Haida não eram um povo fácil de subjugar. Cada batalha era marcada por uma coragem que vinha do coração, uma determinação de proteger o que era sagrado. A memória dos antepassados e a defesa de suas terras ancestrais impulsionavam cada golpe. Para os Haida, lutar era um dever moral, algo que transcendia o simples confronto físico. Esses embates não apenas reforçaram a reputação guerreira dos Haida, mas também alimentaram um ciclo de conflito contínuo com os europeus. Os Haida viam isso como uma necessidade inevitável para a preservação de sua cultura e liberdade. A cada confronto, eles aprendiam mais sobre seus oponentes e ajustavam suas táticas conforme necessário. E em meio a essa luta constante, a hierarquia social dos Haida e suas cerimônias de potlatch continuavam desempenhando um papel crucial na união de sua comunidade. A sociedade Haida era organizada de forma rígida, dividida em nobres, plebeus e escravos, e cada um desses grupos desempenhava um papel crucial na vida comunitária. No topo, os nobres não apenas lideravam em batalhas, mas também guiavam as decisões sociais e espirituais. A hierarquia era evidente, mas também dinâmica, com o respeito conquistado através de feitos em combate, liderança sábia e generosidade em potlatches, grandes festas de redistribuição de riqueza, repletas de simbolismo e poder.
Essas cerimônias de potlatch não eram apenas eventos sociais, mas também afirmações de status e honra. A distribuição de presentes mostrava quem tinha recursos para compartilhar e quem possuía prestígio suficiente para receber. Nesse contexto, os Haida não mediam esforços para garantir que seus potlatches fossem memoráveis, com danças, discursos e, claro, generosidade abundante. Para os Haida, o potlatch era tanto uma celebração quanto uma declaração de força e riqueza, consolidando alianças e reafirmando a hierarquia. Esses encontros comunitários também eram momentos de renovação espiritual e cultural, mantendo vivos os valores e tradições Haida, mesmo em tempos de confronto. A união promovida pelo potlatch fortalecia a coesão social e preparava os guerreiros e líderes para os desafios externos. Mas, apesar da solidez interna, o contato contínuo com os europeus trazia impactos inevitáveis, ameaçando a estabilidade e a saúde da sociedade Haida. O contato prolongado com os europeus trouxe uma mistura de novas oportunidades e profundas adversidades para os Haida. No início, o comércio floresceu, com trocas de peles, armas e outros bens, criando um fluxo de recursos nunca visto antes. Contudo, os europeus também trouxeram consigo doenças e conflitos, quebrando o equilíbrio delicado da sociedade Haida. Cada encontro carregava tanto a promessa de algo novo quanto o risco de perder algo essencial. Os europeus, em busca de colonização e expansão de território, não hesitavam em tentar impor suas regras e costumes aos Haida. Isso desencadeou uma série de confrontos e disputas, à medida que os indígenas defendiam suas tradições e soberania com unhas e dentes. Por outro lado, a presença estrangeira também revelou algumas fragilidades na estrutura social Haida, principalmente no que se refere ao controle de recursos e à autonomia cultural. Apesar da resiliência demonstrada em muitas frentes, os Haida enfrentavam um inimigo invisível e devastador, doenças trazidas pelos colonizadores, como a varíola. Essa ameaça invisível não era algo que os guerreiros pudessem enfrentar com armas ou estratégias, tornando a luta pela sobrevivência ainda mais complexa. E enquanto as doenças se espalhavam, as políticas canadenses também começavam a visar diretamente a cultura Haida, iniciando um processo de supressão cultural que se mostraria trágico. A chegada da varíola foi um golpe devastador para os Haida, reduzindo drasticamente sua população em apenas algumas décadas. Imagine uma comunidade de cerca de 15 mil pessoas, diminuindo para apenas 528 em 1915. Era uma perda inimaginável, que não apenas enfraqueceu a resistência física, mas também abalou a alma da cultura Haida. Os líderes, antes preocupados com questões de honra e batalha, agora enfrentavam a sobrevivência diária de seu povo, enquanto as cicatrizes da doença deixavam marcas profundas. Paralelamente, as políticas canadenses eram projetadas para erradicar a identidade Haida de maneira mais sutil, porém igualmente cruel. Escolas residenciais foram estabelecidas com o intuito de assimilar os jovens Haida à cultura dominante, cortando suas conexões com suas raízes e tradições. As línguas nativas foram desencorajadas, e os potlatches, pilares da cultura e hierarquia Haida, foram proibidos. Era como se uma guerra invisível estivesse em curso, onde a arma principal era a supressão cultural e a perda da identidade. No entanto, mesmo diante de tantas adversidades, os Haida continuaram a lutar pela preservação de sua cultura, mantendo suas histórias vivas por meio da tradição oral e da arte. Era um esforço silencioso, mas poderoso, de resistência. E essa força de espírito permanece um testemunho da resiliência e do desejo dos Haida de preservar o que é seu, mesmo quando tudo parece perdido. Os Haida enfrentaram doenças, colonização e a supressão de sua cultura, mas seu espírito permanece indomável. Suas tradições e histórias continuam vivas, mostrando a força de um povo que nunca se rendeu. Quer mais histórias como essa? Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nada.